Nós vamos agora conversar com a Básia Nogueira, que é cirurgiã dentista, e hoje ela vem conversar com a gente através das festas juninas. A gente vai lembrar que você pode aproveitar, você pode se divertir, mas como vai seu dente? Como está o seu dente? Quando o assunto é pé de moleque, quando o assunto é uma maçã do amor. Eu adoro, gente. Adoro maçã do amor. Tem gente quebrando dente só com a maçã, imagina ela sendo do amor. Nós vamos conversar sobre esse assunto porque, assim, festa junina é maravilhoso, mas tem muita gente prejudicando seus dentes por causa das comidas, das comidas que são servidas nessa época. E olha que não é só isso, hein? Eu falei só dos doces, mas tem também aquele torresmo, que nessa época tem demais. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia. Muito bom. A gente já começa logo falando para quem está em casa que existem esses alimentos maravilhosos, né? E que muitas vezes são bem rígidos, né? E nem todo mundo se dá muito bem. Tem aquela cocada, tem aquele pé de moleque, aquele milho que às vezes a pessoa avança um pouquinho mais, não fica só nos carocinhos do milho, e vários outros alimentos. E aí a gente chama atenção para esses dentes, né? É uma delícia, né? O período junino, bom. Toda essa festa, essa comemoração, aquelas comidas típicas que a gente já, graças a Deus, somos favorecidos por sermos do Nordeste, né? Mas a gente precisa ter cuidado, né? Com relação à dureza do alimento, né? Alimentos rígidos, e também com relação ao teor de açúcar, né? E também com cuidado de saúde bucal que você já vem tendo ao longo da sua vida, né? Você tem visitado ao dentista, você tem ido para consultas regulares, como está a sua escovação? Algum dentista já lhe orientou a como realizar a escovação e o uso do fio dental? Isso tudo é muito importante. Isso, e aí a gente sabe que, segundo uma pesquisa, 10% das pessoas, quando chega essa época, procura um dentista, a maioria com quebras, com cáries, e aí a gente vai chamar a atenção porque de repente você come no local e você não tem ideia de que essa escovação também não vai acontecer naquele local. Dependendo da quantidade de tempo que você está ali e dependendo da quantidade de tempo que você vai escovar aquele dente, talvez a cárie já esteja ali, né? Sim, né? E também tem muita questão de hoje dos pacientes que já possuem, por exemplo, facetas de resina composta ou laminados cerâmicos. Pacientes que também já fazem a utilização de aparelho ortodôntico, né? E esses alimentos como milho, pé de moleque, torresmo, a própria maçã do amor também, eles interferem, né? É um cuidado a mais que o paciente deve ter. O paciente ele tem que estar ciente de que ele não pode sair mordendo esses tipos de alimentos porque corre risco de uma fratura da resina composta ou do laminado, pode cair uma pecinha do aparelho e isso atrasa o tratamento, né? E o próprio dente natural também pode vir a fraturar. Isso, foi muito bom você ter falado sobre esse assunto, porque assim, não são só os dentes que você colocou ali, aquela porcelana, né? Aquele feito com resina, mas a gente sabe que aquele dente mesmo natural, às vezes ele tá frágil, não vai suportar. E às vezes a gente ouve histórias, quebrei o meu dente comendo algo, né? E aí é como a própria doutora falou, pode ter uma fratura naquele dente e piorar ainda mais a situação. Outra coisa que a gente precisa chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa, e eu gostaria muito que você falasse sobre esse assunto, é que nesse crescimento todo, às vezes, como professora, também há uma orientação para aquelas pessoas que estão iniciando agora também, de informar verdadeiramente esse paciente, esse cliente, quando ele busca, e explicar o que pode acontecer. Se o seu dente pode muitas vezes ser um dente frágil, imagina quando a pessoa, não, agora eu coloquei a porcelana, eu coloquei a resina, eu não preciso mais me preocupar com nada. Às vezes uma falta de orientação também, não, agora você pode comer até pedra, não é assim? Isso, né? Eu sou professora dessa área, né, dentista estética, e eu sempre oriento meus alunos que não é só beleza. Quando o paciente vem com o desejo de colocar uma faceta, um laminado, a gente tem que avaliar ele como um todo, como são os hábitos dele, orientar, fazer primeiro aquele procedimento bem feito, né, a fim de não deixar excesso de material para acumular, ficar com aquela gengiva inflamada, e orientar o paciente também que ele deve redobrar os cuidados com relação à escovação e uso do fio dental, para justamente dar uma longevidade maior para esse tratamento. Quando a gente fala de fio dental, é importante, porque a maioria não sabe usar o fio dental. Não. E a maioria tem sangramento nesses dentes, por quê? Porque só fazem escovação. Isso. E aí pode acumular
tudo naquele dente, né? E tem muita gente que se assusta, opa, eu usei o fio dental aqui, sangrou, não vou mais usar. Não, se está sangrando é porque está inflamado, e se está inflamado é porque tem algum fator ali que está causando a inflamação, né? Que precisa ser retirado. Então a gente deve preconizar o uso do fio dental mesmo se a gengiva estiver sangrando, e se for um sangramento muito abundante, algo assim que realmente você se assuste, vá ao dentista, peça para ele avaliar, fazer um exame periodontal, né, que é justamente essa área da gengiva. Muito bom, porque essas alimentações que você faz, muitas vezes você vai ali, faz ali uma passadinha de fio dental, dá uma escovadinha, mas pode permanecer algo ali. E a gente sabe que pessoas que usam lentes, se não tiver esse cuidado, esse preparo, muitas vezes a lente pode estar folgada, pode estar acumulando, por exemplo. Tem gente que usa lente e passa uma vida inteira com a lente e nunca mais faz uma manutenção. Isso, é o que a gente chama de infiltração, né? Quando a lente ela tem alguma infiltração, e aí a gente pode correr até, inclusive, lesões cariosas. E o paciente, ele não vê, né? Porque está coberto pela lente. E aí só indo ao dentista mesmo, para o dentista conseguir avaliar direitinho. Esse dente, ele também pode estar quebrando com mais facilidade, não só por causa desses alimentos mais rígidos, mas também porque aquele dente pode estar enfraquecido com algum tipo do quê? De bactériazinha, enfim. Se ele estiver com alguma infiltração, né, se existe alguma lesão cariosa, o que é uma cárie? Uma cárie é simplesmente a dissolução do mineral do dente. É como se o dente ele perdesse estrutura por ações das bactérias. Então, se ele perde estrutura, ele fica assim mais enfraquecido e pode vir a fraturar com mais facilidade. Muito bom. Eu queria que você passasse dicas para quem está assistindo o nosso programa e, mais uma vez, os cuidados relacionados aos tipos de alimentos que a pessoa come nessa época. Evitar essa mastigação assim de qualquer jeito, né? E tem gente que... Isso. E é com os dentes mesmo assim, sem pena, sem dó. Evitar, né, o consumo excessivo desses alimentos que são mais rígidos, né, ter um cuidado maior. Você pode, por exemplo, pegar uma maçã do amor, vamos supor, cortar ela, vai sair ainda aquela casquinha crocante, você ainda vai ter a crocância daquele alimento, né. Cuidado também com o excesso de açúcar desses alimentos, porque são alimentos muito bons e tudo que é bom tem alguma coisinha, né. Então, são alimentos que têm muito açúcar, então é importante você nunca deixar de escovar os dentes, principalmente antes de dormir. Usar o fio dental também. Cuidado também com a questão de garrafas, né? Muita gente que quer abrir garrafas com os dentes. E, gente, isso é assim... Inaceitável. É inaceitável. E o dentista, na hora que vê aquilo dali, dá uma coisinha. Verdade. Porque, gente, dente não foi feito para abrir garrafa. Tá bom. E principalmente as lentes, viu? Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Eu que agradeço. E assim, evitar mesmo, porque ela é cirurgiã dentista. Eu não sei se já tem acontecido muitas cirurgias, muitas retiradas de dentes nesses últimos tempos, mas se você puder nos passar alguma informação do que tem acontecido e o que mais tem chamado a sua atenção, não só como cirurgiã, mas também como professora. O que mais tem me chamado a atenção é justamente esses tratamentos que são feitos, né, e que às vezes o próprio dentista não tem o cuidado de realizar, não faz seguindo a técnica correta e também o paciente não é orientado, ou então às vezes é orientado, mas ainda assim não segue as orientações com esses tratamentos, tipo lente, tipo facetas, e aí acaba que a estética ela não pode ser assim nosso objetivo maior, ela tem que andar sempre junto com a saúde bucal. Verdade, porque você não pode estar escondendo uma inflamação, até porque dente é coisa séria. Exatamente. Quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato. Eu tenho o Instagram, eu sou professora e lá eu coloco um pouco do meu dia a dia. O Instagram é Bárcia Nogueira, ele está aberto e qualquer coisa, se alguém quiser me procurar, eu estou por lá. Muito obrigada pela sua presença.